Stephen King é um autor que dispensa apresentação quando a gente fala sobre literatura. Porém, quando o assunto muda para adaptações televisivas das suas obras, todo mundo sabe que o cenário dá uma mudada. Vamos combinar que teve muita adaptação mequetrefe dos livros do mestre de terror. A boa notícia é que os novos filmes de It não estão nessa lista. E é por isso que eu hoje trago 10 fatos importantes do livro It que não foram parar nos filmes por causa da censura. E deixa eu te dar um spoiler rapidinho. Tem até orgia entre os participantes do Clube dos Otários. Dá pra acreditar? Fala nerd, eu sou o Pablo Zorzi e hoje eu vou começando pelo comecinho do filme. Você lembra do George? O gurizinho com a capa de chuva amarela que perdeu o barquinho de papel no bueiro, depois tacou a mão no buraco para procurar e acabou ficando sem o barquinho e sem o bracinho. No filme o corpo dele nunca foi encontrado, presumidamente porque o palhaço comeu. Sem corpo, sem crime. Então Bill, o irmão mais velho do George, passa quase o filme todo se recusando a acreditar que ele tenha mesmo morrido. No livro, como é de se esperar, a história é diferente, já que o corpo do George foi encontrado perto do mesmo bueiro e a causa da morte foi declarada pelas autoridades como acidente. Na segunda diferença, a gente já começa a sentir a bizarrice da história original. Quem aí lembra do encontro bizarro entre o Ed, que é aquele garotinho obcecado por remédio de asma, com um leproso? No livro, além de aparecer na forma do leproso, o Pennywise também oferece alguns serviços íntimos pro moleque. Sacomé, né? Ocorre que esse detalhe contém um simbolismo mais profundo na obra original, já que a mãe de Ed não só queria limitar sua atividade física, mas também tentava restringir o seu crescimento, inclusive emocional e sexual. Eita mamãe! Diferente dos filmes, no livro o Pennywise se transforma em alguns monstros bem icônicos do início do século XX para assustar a criançada. É importante lembrar que na época em que se passa a história, durante a infância dos otários, os filmes de terror estavam em alta. O Ben, por exemplo, tem medo de múmias. Já o Mike tem medo de pássaros gigantes. E o Rich não gosta muito de lobisomens. E eu nem preciso dizer que a coisa se aproveitou desses medos, né? Dentre outros personagens de terror que o It se transformou para assustar as crianças, estão tubarões, o Drácula e até o monstro Frankenstein. Aí a gente percebe que era bem mais fácil assustar alguém antigamente. Frankenstein. Vê se hoje em dia alguém vai se assustar com o Frankenstein. A quarta diferença, e agora chega a hora de falar sobre a origem do Pennywise. No filme, isso continua sendo um mistério. Já no livro, as crianças descobrem a verdade sobre a origem de It com a ajuda de um antigo ritual indígena, feito numa espécie de abrigo subterrâneo, onde os personagens respiram a fumaça de algumas ervas incandescentes e caem em um estado de transe. Durante esse rolê aleatório, Bill perde a consciência e vai para um espaço localizado entre dois mundos. E lá ele encontra a tartaruga Maturin, que se descobre ser a criadora do nosso mundo. Pensa numa erva boa, né? Ainda conversando com a tartaruga, Bill descobre que Pennywise veio à Terra de outro universo muitos milhões de anos antes do surgimento da vida do planeta e que só é possível derrotá-lo num plano psíquico, com o poder dos pensamentos. E agora chegou a vez da orgia. Em uma das cenas mais polêmicas do livro, e que é óbvio que foi removida dos filmes, diz respeito a uma orgia que envolve o Clube dos Otários quando eles derrotam Pennywise pela primeira vez. Ocorre que enquanto eles estavam perdidos no esgoto depois da batalha com o palhaço, para recuperar a união do grupo, eles fizeram uma espécie de ritual. Mas não um ritual igual àquele de antes, com erva boa e rolê aleatório. Esse novo ritual é diferentão, onde cada um dos garotos do grupo se torna homem com Beverly. Deu pra entender? Apesar das controvérsias, disse que a cena não tem um teor intencionalmente sexual, já que serve mais para mostrar a conexão entre eles e a transição para a vida adulta. Ei, trembão! Ainda assim, a cena não deixa de ser grotesca e o próprio Stephen King disse que se arrepende de ter escrito essa parte. É, King, a gente te entende. Todo mundo conhece a coisa na forma de palhaço, mas você sabe qual é a forma verdadeira de It? A gente já vai falar sobre isso. Mas antes eu preciso te pedir um favor que você já sabe qual é e ainda não fez. Deixa like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação toda vez que a gente postar vídeo como esse. Ajuda o canal a crescer. Cada like que vocês deixarem faz a diferença, pode acreditar. Então taca o dedão aí.
O sexto fato ocorrido no livro, que não está nos filmes por causa da censura, deixou até os fãs de King um pouco decepcionados. E a causa do rancor é a personalidade rasa de um dos vilões mais interessantes do livro, o Patrick Hextetter. No romance, o cara é um verdadeiro pé no saco que gosta de brincar com a vida dos outros. Pra te ter uma ideia de quanto sem noção ele é, ele pega animais de rua e tranca na geladeira para congelar. Mas como a minha avó já dizia, o castigo vem a cavalo. E não por acaso, no livro, um dia o próprio Patrick acaba preso na geladeira, por obra do Pennywise. Uma vez lá dentro, ele é atacado por sanguessugas gigantes e acaba morrendo. Bem feito, né? Até porque matar pessoas, ok. Mas matar bichinho, daí já é demais. Outro vilão que também perdeu boa parte da atratividade é Henry Bowers, o garoto que mija nas calças na frente do pai que é policial. No filme, ele é um desordeiro com tendências sádicas que acaba enlouquecendo e no final cai naquele poço. Já no livro, o Henry é o verdadeiro assistente do Pennywise, literalmente. Todo mundo que assistiu sabe que a verdadeira forma do Pennywise não é mostrada no filme. Porém, no livro, bem como na série dos anos 90, o palhaço acaba revelando sua forma verdadeira no confronto final com o Clube dos Otários. Mas antes de eu te contar o que ele é de verdade, é importante ressaltar que a gente está falando de uma entidade interdimensional maligna. O seu ponto de origem é o Macroverso, um vazio onde o universo mitológico de King está contido. É claro que a gente já sabe que a coisa pode se transformar no que ela quiser. Porém, a sua pouco conhecida forma verdadeira só existe na sua dimensão de origem. O plano de onde veio It é conhecido como Deadlights, e lá as formas vão além do plano físico. Isso significa que além da gente se limitar pela linguagem na descrição da forma da criatura, também esbarramos no plano das ideias. Ou seja, não existe nada no nosso mundo que seja equivalente à forma original de It. Por isso, o mais perto que podemos chegar de uma definição da sua forma no reino físico é o de uma grande aranha fêmea gigante. Isso é o mais próximo da compreensão que a mente humana pode alcançar. E agora, caso tu esteja te perguntando por que de eu me referir à entidade no feminino, é porque o Pennywise é uma fêmea. Sim, senhor, no final do livro, os amigos até encontram os ovos dela, indicando que a coisa tinha o intuito de deixar descendentes para destruir a raça humana. Vê se pode. A penúltima diferença que não está nos filmes é que no livro vários capítulos são dedicados a descrever as ações de Pennywise e Derry antes dos otários nascerem. Infelizmente, isso não foi possível se ver no cinema, embora os roteiristas até tenham tentado dar algumas dicas sobre o que aconteceu. Um exemplo é o grafite perto da porta do açougue onde o Mike trabalha. Acredita-se que ele é uma referência ao massacre da gangue Bradley, que aterrorizou Derry na década de 20. E por último, vamos falar sobre o rapto da Beverly pelo palhaço, fato esse que só está presente no filme. Ocorre que no livro, o grupo completo das crianças entra em encanamento abaixo à procura do Pennywise. Sendo assim, a heroína não precisou de um beijo para acordar na batalha final. Tal detalhe até indignou alguns fãs do livro, porque na cena do filme, a Beverly parece ser uma típica princesinha indefesa em apuros, e não uma mulher destemida e capaz de se defender como ela é na história do livro. Agora me conta, faltou alguma coisa na lista? Deixe o seu comentário aqui embaixo dizendo se você sabia de alguns dos fatos que eu citei aqui. E não se esquece de deixar aquele like cabuloso, se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou o Pablo Zorzi, esse é o Nerdice Narrativa. Fui!